Eu quero começar essa mensagem falando sobre travessias perigosas. É uma ilustração aqui e diz que, de fato, existem alguns rios em nosso país e existem também muitos rios em que, para você atravessar de um lado para o outro, você não tem pontes. E muitas vezes você pode utilizar para atravessar do outro lado. Alguém já usou aqui balsa para atravessar o rio? Nós podemos atravessar o rio de balsa, ou podemos atravessar o rio através de ponte, ou através de barco, ou nadando. Dependendo da forma que nós utilizamos para atravessar o rio, o tempo será menor ou maior, tranquilo ou perigoso. E no final da travessia nós podemos chegar cansados ou não. Então o que acontece nessa ilustração é que nós muitas vezes temos situações em nossa vida, são provações que nós passamos de forma tranquila, como às vezes atravessar um rio de balsa ou uma ponte, ou muitas vezes passamos por preocupações e tribulações de forma que nós chegamos no final bem acabados, bem quebrados, né? Então, dependendo da forma com que você utiliza, que você reage para atravessar as provações, é que vai definir como você chegará no final. E pensando nesse assunto, nós vamos ler novamente o texto de Tiago, capítulo 1. É um texto que nós já meditamos aqui numa mensagem, versículo 2 a 4. Nós vamos ver aqui algumas mensagens de Deus. Se puder colocar a projeção para nós, Kevin. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a grande verdade é que nós todos aqui passamos por provações. Hoje tivemos esse testemunho da Claudinha e do Michel, foi uma provação, né? E com certeza Deus respondeu de uma forma que vocês não esperavam, né? Então nós sabemos também, um detalhe que eu coloquei ali na projeção, as provações ou os problemas que enfrentamos podem nos derrotar ou nos desenvolver. Tudo depende de como respondemos a eles. Essa é a verdade. Então, quando você está passando por algum problema, por alguma provação, ou você pode ficar desanimado, derrotado, deprimido, depressivo, ou você pode falar, não, isso tudo está me ajudando a desenvolver a minha fé, desenvolver o meu caráter, né? Infelizmente, a maioria de nós não consegue ver como Deus quer usar as provações em nossas vidas. Geralmente perguntar para Deus não o porquê, mas sim o para quê. Tudo tem um propósito maior, conforme nós vemos há pouco, Romanos 8, 28, né? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então saiba que tudo que acontece com cada um de nós que amamos a Deus tem um propósito. Tudo Deus faz com propósito. Então, olhando para essa mensagem, quando passamos por provações, que Deus pode usar as provações para chamar a nossa atenção. Pense nessa frase que eu coloquei. Deus pode usar as provações em nossas vidas para chamar a nossa atenção. Às vezes, olha só o que eu coloquei. Às vezes Deus precisa acender uma fogueira debaixo dos nossos pés para que saiamos do lugar ou da zona de conforto. É verdade isso ou não? Às vezes você está tão acomodado com aquela situação, mas está passando por provação. E Deus faz lá mexe com sua estrutura para você sair daquele lugar, sair daquele momento que você está passando. A letargia, às vezes a pessoa fica tão paralisada diante da provação que não consegue reagir. Então muitas vezes Deus precisa acender uma fogueira ou dar uma aprovação para nos mexer. Não sei se aconteceu isso com você. Às vezes você está passando por uma situação, aí Deus vai dar uma prova tão grande que você não, preciso reagir, preciso mexer, preciso fazer algo diferente. Então, problemas muitas vezes nos apontam uma nova direção e nos motiva a mudança. É Deus tentando obter a nossa atenção. Então, o que acontece aqui? Deus quer chamar a
a nossa atenção. Existe uma fábula que eu quero contar para vocês aqui, em que uma formiga caminhava lentamente na fileira. Vocês já viram aquele monte de formiga caminhando assim na rua, assim na estrada? Estava caminhando ali, de repente veio um vento tão forte que levou uma formiga bem distante da fileira. E ela começou a falar: mas por que, Deus? Eu estava caminhando tão tranquilo, mas por que, Deus? Mas naquele momento, sabe o que aconteceu? Uma pessoa estava passando e pisava bem em cima dela. E naquele momento veio um vento e levou aquela formiga para um lugar bem distante. Ou seja, ela foi livrada daquele problema, ou seja, da morte. Então, às vezes você está passando por uma situação, como hoje esse testemunho, não pensei nisso, né? Deus podia ter livrado você de um acidente, de algo muito pior. Aconteceu de não ter a consulta. Mas foi porque Deus quis, Deus provou isso, Deus providenciou que isso acontecesse. Então, às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Ser ferido para eliminar o mal. Os açoites limpam a profundeza do ser. O caráter da pessoa às vezes é moldado de uma forma que ele precisa passar por uma situação bem dolorosa. Então Deus tem uma forma de agir. Então o primeiro ponto da mensagem: Deus pode usar as provações para chamar a nossa atenção. E muitas vezes Ele vai usar situações difíceis da nossa vida. Uma situação de enfermidade, uma situação de situações diversas que você pode estar pensando também, que já aconteceu contigo, para que você saísse da zona de conforto, para que você reagisse. Então é necessário lembrar de que Deus pode usar as provações para chamar a nossa atenção. Pode usar as provações para nos testar. Eu usei essa imagem que eu achei bem interessante. Tem muitas pessoas que ela só é testada assim como são como um saquinho de chale. Você coloca, a água estava branca, mas quando você colocou ali, você viu que ela mudou de cor. Então tem muitas pessoas que você só sabe o que vai dentro delas quando elas são colocadas no fogo. Quando elas são colocadas em água quente, conforme diz ali, conforme mostra a imagem. Você só sabe o caráter da pessoa quando vem uma provação. Quer descobrir o caráter da pessoa, é dar uma prova para ela. Não uma situação difícil para ela. Você já passou por alguma situação que foi testado o seu caráter? Testado se de fato você estava preparado para passar por aquilo? Eu já tive várias situações no Ministério Pastoral. Antes também de assumir o Ministério Pastoral, tive situações lá na empresa que eu trabalhava, aqui no jornal, onde quando tinha uma situação difícil com clientes, me mandavam lá resolver aquela situação. Eu trabalhava no jornal Gazeta do Povo e eu trabalhava na parte de anúncios. Acho que eu já falei isso aqui, né? E teve momentos em que o anúncio do cliente saiu na sessão errada. Um cliente anunciou lá uma venda de um carro, saiu na sessão de acompanhantes. Tinha uma sessão lá no jornal que era de acompanhantes, de massagista e tal. Saiu na sessão errada, daí os clientes ligavam para o cliente pensando que ele estava vendendo alguma coisa. Aí eles reclamavam com o jornal, aí mandavam lá o Faustino para tentar resolver acabar aquele cliente. Aí eu chegava para ele, eu já tinha a opção. O senhor tem duas opções: pode processar o jornal, ou nós podemos dar ao Senhor um outro espaço maior, um destaque maior, para que o Senhor possa ser indenizado. A pessoa com certeza esperava o resultado final, né? Ou seja, a segunda opção. Para poder acalmar, sempre você vai escolher uma pessoa que é mais ponderada, que é mais paciente. Você vai chamar uma pessoa para ver o culto, para resolver uma situação difícil? De forma alguma, né? Então nós temos que entender que muitas pessoas, assim como essa imagem aqui, são como um saquinho de chá. Se você quiser saber o que está dentro delas, apenas deixe-as um pouco de água quente ou sob uma pressão. Agora faça duas perguntas para si mesmo. Deus sempre tem testado a sua fé com um problema? Que tipo de provação tem revelado quem verdadeiramente você é? Será que você precisa passar por provas para poder ser testado diante de Deus? Então Deus ele quer chamar a nossa atenção, e Deus também ele tem usado provações para nos testar. Olha o que diz Gênesis capítulo 22, na próxima imagem. Ali nesse texto, Gênesis 22 começa dizendo que Deus colocou Abraão à prova.
Ele foi provado para sacrificar o seu único filho. O texto começa dizendo que Deus colocou Abraão à prova, ou seja, testou Abraão. Mas quando estava no momento final, no momento que iria sacrificar o seu filho, o que aconteceu? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Você tem que renunciar para que Deus possa provar a sua fé. Abraão foi testado ali no temor que ele tinha do Senhor. O texto fala: pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Então, o que nós temos sido provado diante de Deus? Nós sabemos que diante das provações, Deus ele nos testa. E quando nós somos provados, a próxima imagem que tem ali, Ele espera que nós... Pode colocar a próxima. Isso mesmo. Pode contar. O texto de Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que Deus espera de nós, nesse texto, são duas reações: alegria e perseverança. Então, quando nós já falamos sobre esse assunto, o que significa? Você está passando por uma provação. O pior é você não passar por ela. É você estar na provação e não conseguir atravessar aquela provação. Quando você passa, você deve ter alegria. Tente motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, qual situação você tem passado provação e você não está alegre, você não está feliz, você não está regozijando o Senhor por ter passado por essa provação? Porque no final mostra que você teve perseverança. Tem pessoas que diante da provação desiste da fé, desiste de caminhar com Deus, desiste de caminhar na igreja, desiste de caminhar com o cônjuge, desiste dos pais, desiste do trabalho, aquele trabalho está sendo estressante. Tem pessoas que desistem naquela provação. Então, o passar por provação, Deus nos dá duas recomendações: alegria e perseverança. Já falamos sobre isso. Ninguém gradua de uma fase para outra se não tiver um teste. Então, todos nós aqui passamos por teste ou por provas. E se queremos vencer as provações, temos que ter alegria e perseverança diante delas. O terceiro ponto da mensagem: como Deus pode usar as provações. Algumas lições que aprendemos somente através da dor e do fracasso. É provável que, como uma criança, que os pais disseram: não toque no fogão que está quente, muitas vezes nós só aprendemos quando nós nos queimamos. Ou seja, Deus está alertando: não faça isso, não faça aquilo. Você vê na palavra que não é para fazer, mas você acaba fazendo. Então, muitas vezes Deus usa as provações para nos corrigir. Às vezes só aprendemos o valor de algo, como saúde, como relacionamento, como dinheiro, parte financeira, quando perdemos. Você já viu aquela pessoa que falou: como eu devia ter aberto os meus olhos? O Patrick, os irmãos conhecem a história dele. Ele viveu dos 13 aos 18 anos em albergue pela prefeitura. E naquele período que ele estava ali, ele compartilhou comigo ontem, ele tinha várias oportunidades de fazer cursos gratuitos, de receber uma bolsa de estudo, até financeiramente, e ele jogou tudo por alto. Ele falou ontem: eu até chutei aquela proposta que eu tinha tido. Hoje, se eu tivesse o que nós temos, muitas vezes a saúde, oportunidade, dinheiro e relacionamento, quando perdemos. Eu tenho uma pessoa na igreja que vendeu um imóvel, é uma casa muito bonita. Ela vendeu aquele imóvel e depois de ter vendido, se arrependeu. Porque ela não devia ter vendido aquele imóvel. Tem uma história, acho que vocês já ouviram dessa história de Olavo Bilac. Ele tinha um amigo, e esse amigo tinha um sítio.
Mas ele não gostava muito do sítio. Aí o Olavo Bilac, eu conhecia o Olavo Bilac, é o escritor, conhecia o sítio desse amigo. Aí esse amigo falou: Olavo, passa um anúncio no jornal desse meu sítio que eu quero vender. Aí o Olavo Bilac disse que anunciou no jornal: vende-se excelente sítio onde tem lá o sol nascente, onde tem árvores, onde tem água, onde o lugar é maravilhoso. Colocou um monte de maravilhas que tinha naquele sítio. Aí quando ele publicou no jornal, o amigo viu o anúncio e falou: não quero vender mais. De tão maravilhoso que é. Vocês já estão entendendo? Às vezes a pessoa tem algo tão precioso, tão preciosa na vida dele, que ele não valoriza. Eu já falei isso em questão de casamento. Muitas vezes o marido tem uma esposa maravilhosa, mas ele acaba não valorizando ela, não valorizando o que ela faz, como ela é, e outra pessoa vem e valoriza. Então nós temos que cuidar daquilo que temos. Seja bem, seja relacionamento, seja saúde, vamos valorizar, porque com certeza o inimigo está de olho naquilo que Deus nos concedeu. Então temos que valorizar. Então o que acontece? Deus, ele quer chamar as nossas atenções, a nossa atenção, para nos corrigir. Toda vez que o povo de Deus se desviava do caminho, Deus mandava os inimigos contra o povo de Deus, para que eles pudessem entender que devia voltar para buscar a Deus. E quando ele clamava a Deus, o povo clamava a Deus, Deus fazia o livramento. Quando o povo saiu do deserto, estava caminhando no deserto, faltava pão, faltava água. Aí Deus mandava pão e água. Mas ele chegou a um ponto que diz lá em Deuteronômio, que ele diz assim: eu permiti que vocês passassem por isso. Vamos abrir esse texto. É Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Versículo 3. Olha lá: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses quanto tempo eles caminharam no deserto? 40 anos. Para ti, o que Deus fez com eles? Humilhar. Para o quê? Provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os meus. Então, às vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam conosco para saber o que está no nosso coração. Sabe uma coisa que sempre tem acontecido, infelizmente? As pessoas, às vezes, eles estão bem, começam a vir para Deus, começam a frequentar culto, começam a buscar a Deus, aí as coisas melhoram, ficam maravilhosamente bem. As pessoas se desviam do caminho de Deus. Aí Deus pega aquela pessoa, dá um chacoalhão, traz ela de volta. Aí Deus começa a fazer aquilo, humilhar a pessoa, provar a pessoa, e para ver o que está no coração dela. Isso é Deus permitido, é a vontade permissiva de Deus. Mas olha o que diz o versículo 3. Ele te sustentou com maná. Então Deus, ele permite isso. Essa é a vontade permissiva de Deus. Permitiu que ficássemos humilhados, deixou ter fome, mas ele sustentou com maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então nós temos que entender que o mais importante é a presença de Deus em nossas vidas. A forma que Deus também usa. Um problema pode ser uma bênção disfarçada e nos impede de ser prejudicado por algo mais sério. Quando estamos seguindo a vontade de Deus, Ele transforma tudo aquilo que aparentemente é ruim em algo bom. Pense assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos lembrar agora da história de José no Egito, lá em Gênesis 50, versículo 20. Isso bem no finalzinho, depois que ele sofreu muito, ele falou para os seus irmãos: olha, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Quando José falou isso, o que ele estava passando? Qual a situação que ele estava vivendo? Me lembra? Ele era o quê? Prisioneiro? Nesse momento aqui? Ele era o quê? Lá do Egito? Alguém lembra da história? Ele era governador do Egito. Mas ele chegou no Egito como governador?
chegou como escravo. E naquele momento ele chegou como escravo, foi vendido, viveu na casa de Potifar, foi tentado a adulterar, a consumir um ato que não agradava a Deus, mas ele foi preso, foi humilhado, ficou por muito tempo preso, por mais de 2 anos preso, mas depois de tudo Deus colocou a mão sobre ele, transformou tudo aquilo que era ruim em bênção. E no final ele fala para os seus irmãos: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Então nós sabemos que quando estamos dentro da vontade de Deus, Ele nos prova. E toda vez que Deus nos prova, Ele quer nos aprovar, somente para nos aperfeiçoar. Tem essa imagem aqui que eu coloquei, como se fosse um deserto árido, seco. E tem uma frase que diz que a flor que nasce no deserto é sempre a mais bela. Então, diante de uma dificuldade, produza flores, produza pérolas também. Eu quero passar agora um vídeo que mostra como Deus usa aquelas pessoas que são tementes a Ele.